Vamos lá, pessoal, retomando a aula de História Contemporânea, Descolonização Afroasiática, parte 2, seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Vamos lá. Na aula passada falamos da Conferência de Bandung, falamos da independência de Angola e do Congo, e agora retomando a descolonização, vamos para a África do Sul. Como você está percebendo aí na tela, a independência da África do Sul perante a Inglaterra não é tão importante dentro do contexto que nós estamos falando. Por quê? Porque a independência da África do Sul nada teve a ver com a descolonização. Ela é anterior ao processo de descolonização, é de 1910, e também nada teve a ver com a Guerra Fria. Agora, o mais importante é a questão da segregação racial, que nós vamos falar, né, no que se refere à África do Sul. Então, a independência foi em 1910. Em 1912, nós temos aquele que era considerado, né, um partido político de coalizão dos povos negros africanos, né, no país África do Sul, Congresso Nacional Africano de 1912, o CNA. Ah, professor, CNA não é nome de curso de inglês? É, mas CNA é Congresso Nacional Africano, que é um partido que reunia os grupos negros da África do Sul após a independência. Ele foi instituído em 1912. E aí você vai ver o quê? A situação de segregação, ela acaba se... Racismo sempre existiu. Racismo é algo que não se explica cientificamente, é fruto da, vamos dizer assim, da imbecilidade humana, né, de um povo se julgar superior a outro. Agora, segregação é totalmente diferente. Quer dizer, segregação são leis que separam povos brancos e negros, no caso da África do Sul. A gente ainda vai comentar sobre a segregação nos Estados Unidos. Você fala, os Estados Unidos, que é chamado de a nação mais democrática do planeta, entre aspas. Por quê? Porque viveu muito tempo segregação. Então, não confunda racismo, que é essa ideia equivocada de superioridade de um povo sobre o outro, com segregação, que são leis que separam. Eu, quando era criança, cheguei a ver, assistir, né, até 1991, mais ou menos, era muito comum, né, GP da África do Sul, na Fórmula 1, só branco. Tá? Então, isso é segregação. Segregação são leis. E aí, no momento da Guerra Fria, né, como o governo sul-africano, essa minoria branca dominava o poder, era extremamente interessante para os americanos manter essa minoria no poder. E essa minoria branca na África do Sul, ela se mantinha, né, através do quê? De leis segregacionistas. Em 1948 foi oficializado o apartheid. Apartheid quer dizer separação. Você imagina, a grande maioria de negros na África do Sul eram segregados, né? Eram obrigados, inclusive, a usar uma espécie de passaporte que eles chamavam de passe. Né? O cara tinha que andar com um passaporte no seu próprio país, dominado por uma minoria branca apoiada pelos Estados Unidos. Então, o apartheid, política segregacionista, foi instituído em 48 por essa minoria branca com apoio militar americano. Não esquece. Olha lá. Congresso Nacional Africano. Organização negra que liderou a resistência ao apartheid. Nelson Mandela, o maior líder. Em 1950, os caras começam a usar, né, da desobediência civil ou resistência pacífica, tal como Gandhi se utilizou na Índia. Como assim? Os caras resistiam. O grande papel de Mandela foi justamente unir as tribos negras dentro da África. Falou, olha, se a gente quiser derrubar essa minoria branca, a gente precisa se unir e não disputar entre si, né, como aconteceu em outros países. Então, o papel de Mandela é justamente esse, era unir as tribos negras para eliminar a dominação dessa minoria branca.
Então, eles usam o que? A força? Não, eles usam a resistência pacífica, o pacifismo. Olha lá, em 1960 você tem um massacre de Sharpeville, né? 69 negros mortos, 180 feridos. Justamente essa minoria branca começa a usar a força contra aqueles que se opunham à segregação, até que em 1962 vem a ilegalidade do partido CNA e Mandela é preso. Você fala assim, mas por que Mandela ficou preso 28 anos? Mandela ficou preso 28 anos porque ele era justamente o fator de união entre os povos negros da África do Sul. E isso era perigoso para essa minoria branca, por isso que ele acabou sendo preso, né? Chamado inclusive de terrorista, né? Os caras que você vê como é que as pessoas deturpam a história, né? O cara está lutando por direitos humanos, direitos de igualdade, o cara era visto como terrorista e acabou sendo preso. Olha lá, 28 anos preso, por quê? Porque ele queria unir as tribos negras, os grupos políticos negros dentro da África do Sul, em torno desta causa de derrubar a minoria branca que estava no poder, minoria branca de ascendência inglesa, principalmente. Então, olha lá, ó, segregação, ó, bebedouro para branco, bebedouro para negro, né? Volto a dizer isso, essa política de segregação ela não é específica só à África do Sul, ela ocorria também nos Estados Unidos, e isso a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Tá? Olha lá, acesso à praia somente para brancos. Então, isso aí é segregação. Criação de bantustões, né, que são bairros especificamente só para negros. Isso é segregação. A ação é totalmente diferente de racismo, que é algo imbecil que não se justifica na ideia de que um povo é melhor que o outro ou superior ao outro. Então, o que nós estamos vendo daqui na África do Sul é o quê? É segregação. Até que em 1980 começam campanhas internacionais com apartheid. É importante você entender também, né, que o fim do apartheid na África do Sul ele não pode ser creditado apenas à figura do presidente Frederic de Klerk, que fala assim, não, ele foi nosso herói porque ele libertou Mandela e determinou a legalidade do CNA. Não é bem assim. No final dos anos 80, final da Guerra Fria, os americanos já não se interessam muito em manter essa minoria branca no poder, transformações no leste europeu, né, crise do socialismo, então não existe mais Guerra Fria. Né? Então, para que manter esse governo, essa minoria racista no poder? Os próprios americanos começam a retirar o apoio a essa minoria branca, por isso que eles aceitam, né, promover uma abertura, tanto uma abertura política, né, libertando Mandela, ou até mesmo recuperando a legalidade do CNA em 1990. E aí, em 1994, oficialmente, você tem o fim da segregação na África do Sul. Então, entenda que o fim da segregação na África do Sul, né, ocorre também em função do quê? Daquilo que ocorria fora da África do Sul. Ou seja, o fim da Guerra Fria motivou essas transformações internas na África do Sul. O fim da repressão, a libertação de Mandela e a legalidade do CNA. Agora, é claro que o racismo ainda existe. Existe na África do Sul, existe na África, existe no Brasil, existe nos Estados Unidos. Tá? Segregação e racismo são coisas diferentes. E aí vamos para a independência da Índia, que isso pode ser caível em vestibular do Enem. Tá? Você não pode. Às vezes você que está na escola ou no cursinho, você estuda só Primeira Guerra até Segunda Guerra, depois não estuda mais. E aí pula para nova ordem mundial em geografia. Não é bem assim. Esse mundo da Guerra Fria, esses conflitos são extremamente importantes. Aqui nós estamos colocando para você só os mais destacados. Com relação à Índia, né? O que eu tenho que saber da Índia? Que a Índia era colônia britânica. Legal. E que na década de 20,
surge, né, um cara, né, chamado Mahatma Gandhi, também muito semelhante ao papel de Mandela, né? Mahatma Gandhi vai fazer o quê? Você sabe que existem 700 religiões diferentes dentro da Índia. Então, o papel de Gandhi foi justamente unir essas facções religiosas, até muçulmano com hindu, que se odeiam. Tá? Então, olha só, a única maneira da gente acabar com a dominação britânica em nosso país é de que maneira? Se unindo, abandonando as nossas diferenças políticas e religiosas e formando um grupo para derrubar a dominação britânica na Índia. De que maneira? Usando a força? Não. Usando o que nós falamos agora, né, que era muito comum em Mandela, mas que vem a partir de Gandhi. Gandhi, né, o cara que idealiza essa ideia de desobediência civil, resistência pacífica, não violência, pacifismo. Martin Luther King nos Estados Unidos, Mandela na África do Sul, Gandhi na Índia. Né, o cara dizia o seguinte: se os ingleses quiserem te bater, você apanha. Se os ingleses quiserem te matar, você morre. Eles poderão ter o seu cadáver, jamais sua obediência. Tá? Então, lembra de Gandhi como aquele cara que une as facções religiosas da Índia e defende o pacifismo. E aí chega uma hora que os ingleses, né, começam com a revolta do sal, que o governo britânico nos anos 20 ele sobretaxa o preço do sal, e aí os caras começam a andar a pé, centenas de quilômetros para buscar sal no mar, para não ter que comprar das companhias inglesas. Então, Gandhi defendia o pacifismo, mas o papel dele foi justamente unir as facções religiosas. Olha lá, perguntaram a Mahatma Gandhi quais são os fatores que destroem os seres humanos. Ele respondeu: o prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humanidade, a oração sem caridade e a política sem princípios. Olha lá, a força gerada pela não violência é infinitamente maior que a força de todas as armas inventadas pela engenhosidade do homem. E aí você tem uma série de afirmações aí. Martin Luther King, nos anos 60, nos Estados Unidos: o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem éticas. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Também adepto do pacifismo. Então, lembrou de Gandhi, lembrou da adoção do pacifismo como forma de luta. Olha lá. E aí o que vai acontecer? Os caras se unem em torno dessa causa. Conquistar a independência. Conquistam a independência. Só que após a independência, o que vai acontecer? Gandhi fala: olha, só para lembrar, todo país que tem ão no final tem ascendência árabe. Maranhão, não, meu filho. Maranhão não tem ascendência árabe. Tá? Mas Paquistão Ocidental, Paquistão Oriental, aqui está com Bangladesh, porque ele mudou de nome. Paquistão Oriental em 71 passou a ser Bangladesh. Mas assim que houve a independência em 47, Gandhi falou: olha, vou entregar parte do território indiano para os muçulmanos. Vocês vão ficar com o Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. E é justamente por isso que Gandhi acaba sendo assassinado, porque ele concedeu parte do território para os muçulmanos, e aí os próprios hindus viram Gandhi como traidor da causa nacionalista indiana, e o cara acaba sendo assassinado. Tá? Olha lá, Gandhi é assassinado por extremista hindu. Os conflitos ainda permanecem, né? Principalmente no norte da Índia, uma região conflituosa chamada Caxemira, né? Que você tem muitos muçulmanos. O Paquistão Oriental passa a ser Bangladesh, né? Que tem origem justamente nessa divisão do território indiano após a independência. A questão da Indonésia, a gente volta já para mencionar, né, para você o que aconteceu na Indonésia. Até é importante você ter uma visão aí da Indonésia, até porque esse ano teve um filme aí, chama Sérgio, né, um filme que o nome é muito pesado, né, que fala justamente sobre a independência do Timor-Leste. Daqui a pouco a gente volta. Não esqueça de dar o nosso like lá
né, o seu like lá no nosso canal. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com a independência da Indonésia.